Hoje vamos falar um pouco sobre identificação de pontos fortes e fracos, que nada mais são do que características que grudam em nossa personalidade. Primeiro vamos entender como isso acontece a partir de um exemplo simples. A vocação produtiva de um determinado tipo de ostra é ser alimento. Durante todo o seu processo de cultivo, ela passa por diversas fases até chegar ao ponto de amadurecimento para ser consumida. Durante o seu ciclo de vida e dependendo de seu crescimento, ela é colocada em um ambiente de convívio com outras ostras e se torna parte de uma colônia. Elas são alimentadas por algas que, além de nutri-las, vão calcificando a sua concha, fortalecendo o seu sustento e, num determinado ponto, esgotando suas forças. Ou seja, a mesma alga, dependendo de sua ação, faz bem ou mal para a colônia. Assim são os pontos fortes e os pontos fracos. Durante a vida, vão se formando por meio das experiências felizes e infelizes que se vive. Eles não são nossos talentos, como muita gente diz por aí, e nem tampouco a formação profissional do indivíduo, mas são complemento de sua competência. Por isso, no meu entendimento, seus pontos fortes e fracos são competências que você tem, ou que te faltam para, em harmonia, conviver e desenvolver seu trabalho. Seus pontos fortes e fracos devem ser facilmente descritos. Isso mostra o controle que você tem de você. Quando identifica seus pontos fracos, mostra a humildade de quem está em contínua construção. Eles, fortes e fracos, são você na intensidade em que se enxerga. Portanto, selecioná-los e classificá-los favorece sua identificação, que não é importante apenas para uma entrevista de emprego, mas também para você melhorar você, escolher onde quer desenvolver sua vocação produtiva e até mesmo para conhecer seus limites em seus negócios. Para ter sucesso, tem que ter discernimento sobre você. E quando começa a distinguir onde é forte e onde é fraco, tudo fica mais fácil para se resolver. Pegue um papel e uma caneta e faça 2 colunas. E faça perguntas a você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que consigo planejar meu dia de forma tal que realizo todas as minhas tarefas, quase que na totalidade das vezes, ou me distraio vendo uma coisa ou outra. Perceba as perguntas. Elas não são para dizer se está certo ou errado, mas para classificar a sua ação. No caso dessa questão, se a sua resposta for raras as vezes, deixo um trabalho para o dia seguinte, você teve um ponto forte a ser descrito, capacidade de planejamento. Agora, se a sua resposta for paro várias vezes, entrego a tempo grande parte de minhas atividades, mas durante o caminho vou vendo outras coisas, outras possibilidades. Pode trazer uma reflexão nova, que traz outro ponto forte, criatividade ou flexibilidade, ou até mesmo um ponto fraco, para ser trabalhado com afinco por você, que é a distração. Basta você identificar por meio de algumas questões a sua ação, e a partir delas tirar o proveito para enriquecê-las ou modificá-las. Por isso, ao falar dos seus pontos fracos ou fortes, tenha certeza que são os seus de fato e não recortados da fala de alguém. Sua identificação é o primeiro passo para suas conquistas. Tenha como norte que qualquer questão que resolva um problema é um ponto forte, amadurecido em competência. E os pontos fracos identificados com consciência é um ponto em evolução. Nunca se esqueça que um problema só é um problema quando está em processo de reconhecimento. Assim que identificado, ele tem inúmeras possibilidades de ser resolvido. As questões devem ser analisadas só pelo dono da obra, no caso você mesmo. Lá embaixo na descrição desse vídeo tem um e-book grátis chamado Currículo em Entrevista. Nele tem algumas perguntas para ajudá-los na reflexão desse tema e alguns pontos fortes e fracos para dar uma ideia do caminho que deve seguir. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi, compartilhe com seus amigos. Dê um like.
Venha com a gente nesse processo de evolução e de conquista do que é seu de fato, que é a sua vocação produtiva. Se tem alguma pergunta, deixe nos comentários, teremos maior prazer em trocar ideias com você. Eu sou Cássia Moura, doutora em Engenharia da Produção e especialista em vocação produtiva.